Hoje começamos uma nova playlist, o livro de Josué. Veremos hoje do capítulo 1 até o capítulo 5. O capítulo 1 do livro de Josué marca o início da liderança de Josué após a morte de Moisés, como vimos no último vídeo da série anterior. Aqui é dito que Deus fala diretamente com ele, com Josué, dando instruções e palavras de encorajamento. Deus ordena que Josué seja forte e corajoso, siga fielmente a lei dada por Moisés e medite nela dia e noite, para que tenha sucesso em tudo o que fizer. Em seguida, Josué transmite as ordens ao povo. Eles devem se preparar para atravessar o Rio Jordão em 3 dias. Josué também fala às tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, lembrando que, embora já tenham recebido suas terras a leste do Jordão, como vimos na playlist anterior, seus homens armados devem ajudar os outros israelitas a conquistar o restante da terra, que ainda não foram conquistados. O povo responde afirmando lealdade a Josué, prometendo obedecê-lo, assim como obedeceram a Moisés. No capítulo 2, Josué envia 2 espiões secretamente para observar a terra de Jericó, a primeira cidade que Israel enfrentaria após cruzar o Jordão, o Rio Jordão. Os espiões se hospedam na casa de uma mulher chamada Raabe, que era prostituta. Esses 2 homens ficam na casa dessa mulher. O rei de Jericó descobre que há espiões israelitas na cidade e manda homens procurá-los. Raabe, a mulher, porém, esconde os espiões no telhado de sua casa, debaixo de feixes de linho, e engana os mensageiros do rei, dizendo que eles já haviam partido. Depois, ela revela aos espiões que todo o povo de Jericó tem medo de Israel, pois ouviu falar dos milagres de Deus, como a travessia do Mar Vermelho e a vitória sobre os reis poderosos. Ela pede que, quando Israel conquistar a cidade de Jericó, poupem a vida dela e de sua família. Os espiões concordam e fazem um pacto. Se Raabe amarrar um cordão vermelho na janela por onde os ajudou a escapar e reunir sua família dentro da casa, todos seriam salvos. Raabe então os ajuda a fugir, orientando-os a se esconder nas montanhas por 3 dias, até que os perseguidores desistam. Os espiões retornam a Josué e relatam o sucesso da missão, dizendo: certamente o Senhor, nosso Deus, nos entregou toda esta terra. Todos os seus habitantes estão apavorados por causa de nós. Vale ressaltar que Raabe é da linhagem de Jesus Cristo, pois ela se casará com Salmão e se tornou mãe de Boaz. E Boaz foi bisavô do rei Davi e, consequentemente, uma ancestral de Jesus Cristo. Já no capítulo 3, o povo de Israel finalmente se prepara para atravessar o Rio Jordão e entrar na Terra Prometida. Josué e os israelitas saem do Sitim, que era o local chamado onde eles estavam, e acampam perto do Rio Jordão. Os oficiais passam pelo acampamento e dão ordens. Quando virem os sacerdotes carregando a arca da aliança do Senhor, já mencionamos dessa arca em capítulos anteriores, então eles deveriam seguir atrás dela, da arca, mantendo uma certa distância, pois o caminho era novo para eles. Josué também diz ao povo que se santifiquem, porque no dia seguinte Deus faria maravilhas entre eles. Aos sacerdotes, ele ordena que carreguem a arca e avancem diante do povo, ou seja, na frente do povo.
Os sacerdotes aqui eram os líderes religiosos. Deus então fala a Josué, dizendo que naquele dia o exaltaria diante de todo Israel, para que soubessem que ele estaria com Josué, assim como esteve com Moisés. Josué anuncia ao povo que quando os sacerdotes que carregam a arca colocassem os pés nas águas do Jordão, o rio pararia de correr e as águas se juntariam, formando um muro, permitindo a passagem. Quando os sacerdotes entram no Jordão, o rio, que estava transbordando por causa da época da colheita, cessa o fluxo de suas águas e forma uma muralha distante, perto da cidade de Adã. Assim, o povo atravessa o leito seco do rio, enquanto os sacerdotes permanecem no meio do Jordão segurando a arca, até todos passarem. Vemos que Deus repete o milagre do Mar Vermelho aqui com Josué. No capítulo 4, depois que todo o povo de Israel atravessa o rio Jordão em segurança, Deus ordena que Josué escolha 12 homens, um de cada tribo, para pegar 12 pedras do meio do rio, exatamente do lugar onde os sacerdotes, com a Arca da Aliança, haviam ficado parados, e levá-las para o acampamento. Essas pedras seriam um memorial para lembrar às futuras gerações o milagre da travessia. Josué explica que, quando seus filhos perguntassem o significado das pedras, deveriam responder: as águas do Jordão foram cortadas diante da Arca da Aliança do Senhor. Quando ela passou, o rio parou, e essas pedras são um sinal eterno para Israel. Josué também levanta outras 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes permaneceram. E quando todos terminam de atravessar e as ordens são cumpridas, os sacerdotes saem do rio. E assim que seus pés tocam a terra firme, as águas voltam ao seu curso normal. O povo atravessa rapidamente e os homens armados das tribos de Ruben, Gade e da meia tribo de Manassés seguem à frente do restante dos israelitas, conforme haviam prometido. O capítulo termina com Deus exaltando Josué diante de todo o Israel, mostrando que ele é o novo líder escolhido. O povo acampa em Gigal, no lado oriental de Jericó, e ali Josué coloca as 12 pedras como memorial. Já no capítulo 5, último capítulo que estudaremos hoje, após a travessia do Jordão, todos os reis amorreus e cananeus que viviam na região ouvem o que Deus fez, que o rio parou para o povo de Israel passar, e ficam aterrorizados, sem coragem de enfrentar Israel. Deus ordena que Josué circuncide novamente os filhos de Israel, porque durante os 40 anos no deserto os homens nascidos ali não haviam sido circuncidados. Esta questão da circuncisão já tratamos em capítulos anteriores. Josué obedece e o povo realiza a circuncisão. Depois permanecem acampados até se recuperarem. Enquanto estavam em Gigal, nas campinas de Jericó, o povo de Israel celebra a Páscoa no dia 14 do mês. No dia seguinte, eles começam a comer do fruto da terra de Canaã, pães sem fermento e grãos tostados. Nesse mesmo momento, o maná que os sustentava desde o deserto cessa, pois agora se alimentam do que a terra produz. Então vemos aqui nesse episódio que o maná que Deus enviava todos os dias para de cair do céu. Mais adiante, Josué tem um encontro extraordinário. Ele vê um homem de pé diante dele, com uma espada desembainhada. Josué se aproxima e pergunta se ele é amigo ou inimigo. O homem responde: sou o comandante do exército do Senhor, referindo-se a Deus. Josué se prostra em reverência.
O comandante ordena que ele tire as sandálias, pois o lugar onde está é santo, lembrando o episódio de Moisés, diante da sarça ardente. E aqui concluímos o capítulo 5 e também mais um vídeo do canal.